Boa noite. É com alegria que começamos mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Você já sabe, ela está sendo gravada na quarta-feira com professores e alunos, e ela é postada no domingo pela manhã, para que você, não podendo estar presencialmente, possa acompanhar a Escola Bíblica Dominical. Mas é um prazer saber que você tem interesse pela palavra de Deus. E nós estamos estudando as doutrinas da palavra de Deus para termos o entendimento daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E eu espero que verdadeiramente você possa não só ter este interesse, como também estar levando a compartilhar esta mensagem com outras pessoas, para que também possam ser alcançadas pela graça de Deus. A lição de hoje é sobre batismo e ceia. E nós vamos então dar uma olhada tanto historicamente, como também pela palavra de Deus, o que significa o batismo, o que significa a ceia e como ela é ministrada nas igrejas cristãs. Tá bom? Então vamos pedir a Deus sabedoria, vamos orar neste momento. Qualquer um dos irmãos ou irmãs que sentir o desejo de orar agora, abra o seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Oremos. Pai, obrigado por este tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado por esse tempo que nós podemos ouvir a Tua voz. Pedimos que fale aos nossos corações e que possamos também ensinar aquilo que estamos aprendendo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Batismo é uma orientação ou é uma ordem para os cristãos. E nós, então, sabemos que esta ordem de Deus para nós é para ser obedecida a cada instante e assim estar procurando ter este entendimento e ter esta compreensão daquilo que Deus espera para cada um de nós. Eu espero que verdadeiramente você então possa entender sobre esta ordenança, batismo e ceia. Vamos começar trabalhando com o texto áureo da nossa lição. Isso está em Mateus, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Pode abrir o seu microfone e ler, por favor. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Muito bem. Nesse exato momento que nós estamos vendo aqui, é o encontro de Jesus com João Batista. E ele, então, vai ser batizado neste momento. E João tinha a sua restrição, porque João sabia que Jesus não tinha pecado. Então, como ele vai ser batizado no batismo do arrependimento se ele não tem pecado? Então, essa é a grande situação que João se vê dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Mas aí o Senhor diz: deixe por enquanto, porque nos convém cumprir toda a Escritura. Então é muito importante você ter em mente que Jesus se torna um exemplo da ordem que ele vai dar agora para todos os cristãos. E então todos nós passamos a ter esse discernimento. Historicamente, o batismo tem sido feito de três maneiras diferentes. Quer dizer, duas maneiras, mas com um desdobramento. Um é o batismo para aspersão, que significa batismo de purificação e de perdão de pecados. Então, ele, em si, o batismo, tem na sua forma doutrinária, expurgar
o pecado, tirar o pecado da vida da pessoa. E nós não cremos dessa maneira. Mas também este batismo, que é por aspersão, também teve um desdobramento na Igreja Católica. A Igreja Católica passou a batizar as crianças, recém-nascidos e todos, para que pudesse se libertar do pecado original. Então, por isso que a criança é batizada e por isso que é apresentado aquele que será o orientador espiritual que os pais convidam, que são os famosos padrinhos e madrinhas da criança. Na verdade, eles teriam a responsabilidade de ensinar as Sagradas Escrituras a estas crianças. Mas dificilmente é um padrinho que faz isso, e então, de uma certa maneira, isto fica um plano frustrado que a igreja tentou implantar. Mas o batismo que Jesus é batizado é o batismo de imersão. Ele entra no Rio Jordão e lá ele é imerso. E tem, então, esta simbologia que nós vamos ver à frente. Mas vamos, antes de entrar nisto, o objetivo dessa aula procura compreender o significado do simbolismo do batismo e da ceia. Compreender que o batismo é feito por imersão e não por aspersão na nossa maneira de crer. E então é isso que nós vamos ver, e vamos ver o primeiro batismo que é aplicado agora no tempo de Jesus, né? E esse batismo é exatamente o batismo que João Batista vem trazendo. João Batista é aquele que vai anunciar a vinda do Filho de Deus, e ele então vem como aquele que vai proclamar estas boas novas. Por que é uma boas novas? Porque durante 400 anos, Deus não se revela a ninguém. Deus não fala com ninguém. Desde lá do último livro do Antigo Testamento, quando Deus diz: oxalá alguém fechasse a porta desse templo para que a minha ira não se acendesse contra vós. Eu não tenho prazer nos vossos cultos. E Deus para de falar com toda a raça humana. E nesses 400 anos, então, agora vem João Batista com esta missão. E isso está no versículo de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. E 3. Pode ler para mim, por favor. Mateus 3, versículos de 1 a 3. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Muito bem, então Jesus vem como precursor. Essa era a palavra que eu estava procurando naquela hora. Então Jesus vem como precursor. Pois não, pastor Cristiano? Eu quero só trazer aqui uma informação importante aqui para alguns entenderem a posição dos batistas em relação ao batismo. Quando você lê, por exemplo, Mateus, capítulo 1, versículo 11, João Batista fala: eu os batizo com água para arrependimento. Nós temos aqui, eu quero trazer só uma parte técnica nossa aqui. A palavra com, no grego, ela é traduzida tanto como com como em. Então, você batizar com água é você pegar aqui a água e você pode usar a água para cobrir a pessoa. Batizar em água é justamente você estar dentro da água. E aí poderia então surgir a dúvida: ué, mas foi por imersão ou foi por aspersão? Só que a gente tem que entender a palavra batismo.
palavra batismo, no grego, é o batismos, ela significa mergulho, imersão. Então, nós temos essa doutrina em que o nosso batismo é feito por imersão, porque não só gramaticalmente nós temos a informação do batizar em água, mas também porque a palavra batismo é mergulho, e aí então não dá para entender de uma forma diferente que não seja a questão do imergir na água, né? Então é só para trazer essa explicação técnica do porquê a divergência entre algumas denominações e os batistas seguem dessa forma. Era só para acrescentar isso, pastor Salomão. Obrigado, pastor Cristiano. E então, agora, veja só o que João Batista está praticando. E isso continua nos versículos 5 até 8 de Mateus 3. Pode ler para mim. Mateus 3, de 5 a 8. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disseram-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Muito bem. Então, quando João Batista começa a realizar o batismo, lembre-se do que eu falei com vocês. Eu disse que havia 400 anos que Deus não falava. E o homem se desviou completamente da pessoa de Deus. Nem tinha mais a visão do Messias. E por causa disto, então, João Batista vem trazendo esta mensagem que é chegado o reino de Deus. E isto, para nós, é algo muito especial. Por isto que, quando nós olhamos para o batismo, temos que entender algumas coisas que são muito importantes. Se você não entender isto, você não terá a compreensão que é necessário para as nossas vidas. Primeiro, nós precisamos entender que o batismo só faz sentido na vida daquele que entende as boas novas, entende a mensagem de Cristo. Por isso que nós não batizamos bebês. Qual a compreensão do bebê? A Emilce está forçando toda vez que acontece alguma coisa comigo e a Sofia, né? Hoje eu fui lá ver a Sofia, dei uma olhada e depois voltei para casa para fazer o preparo da lição e ela ficou lá tomando conta da Sofia, né? E aí ela pediu para mim ligar quando eu chegasse e eu me atrapalhei com as coisas que eu estava fazendo. E aí, então, finalmente liguei para ela. E aí a Sofia já estava dormindo no bercinho. E aí a Emilce mostrou a Sofia para mim, e aí disse, olha, só porque ela está sabendo que o vovô está olhando, ela sorriu, né? Então ela fica toda hora fazendo alguma coisa nesse sentido com relação à Sofia. A Sofia não tem entendimento nenhum. Nem enxergar e ter distensão de quem está lá, ela não vai chegar para mim e vai falar agora nos 18 dias de vida, vovô Salovi, sem chance. Ela não sabe quem sou eu, nem está tendo a visão de quem sou eu, mas à frente, como a Sara e a Rebeca têm, elas sabem. Era difícil para elas dizerem até um certo tempo de vida o meu nome, mas com o decorrer do seu crescimento, foram se desenvolvendo e hoje ela faz diferença total de vovô Luiz, vovô Salovi, vovó Jo e vovó Emilce. Então, elas têm completo discernimento, inclusive com característica de cada um de nós. Ela sabe o que nós gostamos, ela sabe daquilo que nós não gostamos,
e ela então vai se interagindo conosco de uma forma muito presencial, tendo aquela diferença, né? Como a Rebeca foi criada muito de perto por nós, então ela é aquela neta que quando eu chego ela vem, gruda e fica grudada. A Sara eu não tive esse privilégio. A Sara, quando era esse tempo, eu estava em Sumaré. Então, ela tenta ser que nem a Rebeca, mas fica longe, porque ela não teve toda aquela ligação de ver o avô dando comida para ela, ver o avô brincando, tomando banho de sol. Tudo isso ela não teve com o avô, né? E nem com a avó, né? Então, é um relacionamento que hoje nós estamos conquistando porque estamos próximos delas nesse sentido. Mas é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus está dizendo que o batismo só faz sentido na vida das pessoas quando elas creem. E é isso que está em Atos 2:41. Está escrito assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você já parou para imaginar que mensagem é essa? E eu e você nos tornamos porta-voz desta boa mensagem. E nós precisamos levar esta mensagem o quanto antes para tantas pessoas. Morreu um pastor amigo meu ontem, e ele se sentiu mal, foi para o hospital, acordou bem e levantou com disposição, deu 2 passos no quarto e caiu morto. Tentaram ressuscitar de todas as maneiras, estava lá dentro do hospital e nada foi possível fazer, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que isso está se repetindo o tempo todo. E nós não sabemos quando isto vai terminar para os nossos amigos. Pastor Ivo é um grande servo de Deus. E serviu ao Senhor com alegria o tempo todo. Serviu ao Senhor na nossa denominação também o tempo todo. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que nós não podemos perder o tempo de levar esta mensagem. E é esta mensagem que gera a transformação. Por isso eu tenho desafiado vocês a compartilhar a mensagem. Porque aqueles que crerem e forem batizados, estes serão salvos. Mas o ladrão na cruz não foi batizado. O batismo não salva. Mas o batismo é o primeiro passo que você dá em direção a dizer: eu quero seguir a Jesus. Ninguém segue a Jesus se não quiser obedecer. Por isso que é uma ordenança. E nós vamos ver no texto mais à frente, Jesus dizendo claramente: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e me obedecer será salvo. Não é só crer de acreditar, é crer de depositar a sua vida nas mãos do Senhor, é mudar a direção do seu caminhar. E quando você toma isto como um propósito na sua vida, então você passa a ter a bênção de Deus no seu viver e no viver das pessoas que estão ao seu redor. Mas também veja o que acontece com Filipe. Isso está em Atos 8, versículo 12. Vamos dar uma olhada lá? Pode ler para mim, por favor. No entanto, Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo. Creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Então você vê que o texto está sempre frisando
esta situação. Foi pregado a mensagem, e qual é esta mensagem? Nós precisamos ter em mente que o pregar desta mensagem é anunciar o que Jesus veio fazer aqui na Terra. E Jesus veio como o único, preste muita atenção, como o único plano de Deus para toda a humanidade. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus você não vai para o céu. Não adianta você ser a melhor pessoa que pisou na face da terra. Sem Cristo não tem salvação. Porque quem vem e paga o preço para que você possa ser salvo foi Jesus. Então é muito importante nós termos isto em mente e não ficarmos trabalhando na nossa vida tentando comprar o céu ou fazer barganha com o céu. Não é assim que o Senhor quer que nós trabalhemos. Mas veja ainda o texto de Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Hoje eu vou usar bastante vocês para lerem os textos, porque enquanto vocês estão lendo os textos, eu estou bebendo água. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo significa o ato de você imergir uma pessoa na água e depois trazê-la de volta. Esta simbologia nós vamos ver depois que é morte para o mundo e para viver uma nova vida com Cristo. Guarde esta referência bíblica para que você então tenha na sua mente que tudo que nós estamos apresentando com base bíblica. Para que você então tenha em mente que a única pessoa que derramou o seu sangue na cruz foi Jesus. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não um ato, nem um rito que eu possa fazer que vai me purificar. Certa vez, eu vi uma cena de purificação, e nesta cena de purificação, sabe essas faixas que a gente usa quando tem que amarrar o braço e imobilizá-lo? Então, a pessoa mastigou e foi engolindo mais de 6 metros dessa faixa, engolindo. E depois puxou toda esta faixa para que saísse toda a sujeira do seu corpo. Você já imaginou se cada pecado que você fizesse, você tivesse que engolir essa faixa para depois limpar você todo? Outro pegou grampos, enfiou na sua carne e ficou em suspensão. Outros andaram sobre brasas. É interessante que o cristianismo nunca pediu nada disso. A Bíblia é clara: confesse o seu pecado, que Cristo vai te perdoar. E muitas pessoas preferem viver no pecado. Espero que esse não seja o seu caso. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito de Deus vem e sinaliza todas as vezes que nós pecamos. E quando nós pecamos, ele nos oferece a oportunidade da nossa libertação. E nós apresentamos diante do Pai e ele nos purifica. E aí somos novamente
purificados e passamos a viver em comunhão com o Senhor. Então, o texto é claro que se nós nos unimos na morte com Cristo, também vamos nos unir na sua vida e a vida eterna que ele propôs para nós. Aqui na terra, uma vida abundante na sua presença e a vida eterna nos céus. Mas Marcos 16:16 vai dizer aquilo que eu já disse agora há pouco. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por isso, entenda isso que o Senhor está dizendo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele veio e padeceu tudo que ele padeceu, se fez pecado por nós, para que ele pudesse se tornar o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. E é isso que você precisa entender. E foi isso que Jesus veio e fez por mim e por você. Precisamos, então, crer nesse sacrifício e assim viver na presença de Deus. Mas ainda em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 18, Mateus 28, versículo de 18 a 20. Por favor, leiam para mim. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o significado do batismo, como nós acreditamos, é morte para o mundo para viver uma nova vida em Cristo. Quando você que recebeu a Jesus Cristo como Salvador de sua vida, está pronto a confessar diante das pessoas e da igreja e fazer parte do corpo de Cristo, você será batizado. É a forma de nós passarmos a fazer parte do corpo de Cristo. Todo novo nascido vai entrar na igreja através do batismo. E isso é muito importante. E é interessante que, no passado, a Igreja Batista era chamada de Anabatista. Por que tem esse prefixo Anabatista? Era Anabatista porque era rebatizadora. Ela nem aceitava o batismo da Igreja Católica e nem aceitava o batismo da Igreja Luterana, que o batismo da Igreja Católica era por imersão, mas era infantil, e o da Igreja Luterana era por aspersão e era porque era por aspersão. Então, eles rebatizavam todas as pessoas que desejassem fazer parte da igreja. Por isso, eles foram chamados de rebatizadores. No decorrer dos tempos, cai esse prefixo porque a compreensão nossa não é que nós não estamos rebatizando ninguém, nós estamos batizando conforme a Bíblia instrui. Então, é o primeiro batismo que a pessoa está recebendo de fato, como Jesus fez, ele permitiu que João Batista fizesse sobre ele, e todos os cristãos foram sendo batizados por imersão. Então, é muito importante nós termos isto em mente. Não aplicamos a aspersão, porque já disse e vou repetir que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Se é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, a simbologia que havia no passado deixa de existir. Por exemplo, como que era a purificação dos pecados antes de Cristo? Você trazia o animal, esse animal era imolado, oferecido ao Senhor,
E o sangue dele era aspergido sobre toda a multidão. E se a gota do sangue daquele animal pingasse em você, você era purificado. Mas quando Cristo veio, ele se tornou o Cordeiro Pascual. E o desafio que ele coloca para nós é: se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, não faz sentido usar o batismo como uma purificação. Senão, cada pecado que você fosse cometer, você teria que ser batizado de novo. Mas isso não é praticado por eles. Então, o pecado até certa fase da sua vida será todo perdoado pelo seu batismo. E os pecados depois desse momento do batismo? Como eles serão perdoados? E isso a doutrina não explica. Então, é muito importante nós termos em mente que é muito mais simples, é muito mais fácil seguir o que a palavra de Deus vai colocando para nós. Muito bem. Quando nós olhamos ainda, vemos que o próprio Jesus, e isso já foi lido, não em Lucas, mas vamos ver o que acontece quando Jesus é batizado. Lucas 3, versículo 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então nós vemos aí a manifestação da Trindade que nós estudamos há poucas aulas atrás. A aprovação de Deus no batismo de Jesus, que está cumprindo as ordenanças, que serão aplicados. Jesus está cumprindo as Escrituras e Jesus vai determinar agora como uma ordem. O batismo é a primeira ordenança. E a segunda ordenança é a ceia. As pessoas costumam dizer ceia e batismo. Na verdade, é batismo e ceia. Porque se você está tomando a ceia antes do batismo, você pode estar tomando a ceia para a sua própria condenação. E isso é muito importante a gente ensinar às pessoas que estão à nossa volta. Não é que a gente está querendo miguelar um pedacinho de pão e um cálice do suco de uva. A preocupação não é ter que preparar mais. A preocupação é que é um ato de celebração que Deus instituiu a forma de ser feito e como deve ser feito. Então, nós vamos estar vendo agora a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, no cristianismo, ela tem inúmeras divergências. E isso é muito importante a gente ter. Eu vou usar algumas nomenclaturas para que você tenha em mente. A transubstanciação. O que é isso? A transubstanciação é uma doutrina que diz que a hóstia se transforma no corpo de Cristo. Por isso que os católicos são ensinados a, quando você vai receber a hóstia, você põe a língua para fora, o padre põe a hóstia na sua boca e você deixa ela desmanchar na sua boca. Porque aquele elemento se transformou no corpo de Cristo. É esta doutrina da transubstanciação que é aplicada somente na Igreja Católica.
consubstanciação é algo diferente e a Igreja Luterana aplica ela. Ela não usa a hóstia, mas usa o pão e o vinho, mas ela diz: no pão e no vinho não se transforma no corpo de Cristo, mas no pão e no vinho está o corpo de Cristo. Porque eles pegam literalmente o texto: vamos comer a carne e beber o sangue. Isto é consubstanciar. E é desta forma que eles creem doutrinariamente. Eu estava fazendo o estudo e fui estar checando, porque é algo que a gente vai estudando muito no passado, e aí a gente pega algumas coisas e torna como algo fechado, e eu falei, não, eu preciso rever, já que vamos falar, e vamos colocar isso de uma tal maneira que vai se espalhar pelo mundo a todo. Daqui a pouco alguém faz um recorte e diz, olha como que eles pensam que nós cremos. Não, é o que está escrito lá na doutrina deles. Então, por isso que eu fui reler hoje para poder estar dizendo isto. A outra maneira que os cristãos, e olha, lembre que eu estou dizendo cristãos, essa divergência é só no cristianismo, tá bom? A outra maneira de celebrar a ceia do Senhor é memorial. E esta é a forma que nós adotamos. Porque foi algo claro que Jesus deixou para nós. E isso está escrito no texto. E ele diz que vocês vão, quando ele determinou a celebração da ceia, vocês vão celebrar a ceia em memória de mim, para recordar o sacrifício que foi feito na cruz. Eu estava lendo uma situação de um menino que participou muitos anos da Igreja Batista, e ele disse, eu nunca entendi ficar 15 minutos em silêncio porque Cristo morreu há 2000 anos atrás. E eu fiquei imaginando. A gente tem o pensamento de que todo mundo que está no auditório está entendendo tudo o que acontece. E ele disse, eu vim entender muitos anos depois, quando me ensinaram. Quantas vezes eu perguntei para minha mãe, por que que só vocês adultos tomam e a gente nunca toma? E quando eu aceitei a Cristo e fui batizado, eu disse, agora sou adulto. Não, agora eu sou salvo por Jesus Cristo e membro da igreja. Essa era a diferença, mas durante muito tempo ficou na minha cabeça que era só os adultos que tomavam a ceia e o pão. Mas eu fui entendendo no decorrer da minha vida cristã que não era só tomar o vinho ou o suco de uva e comer o pão. Estava ali o momento mais importante, que é participar da mesa do Senhor. E ao participar da mesa do Senhor, eu estava em íntima comunhão com Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que antes de participarmos da mesa do Senhor, cada um daqueles que vão participar devem fazer um autoexame. Eu sei qual é o resultado do autoexame. Toda vez que você fizer um autoexame, você vai dizer, estou em pecado. E nem vai dar tempo de eu confessar todos os pecados para poder participar da mesa. Então eu não vou participar. Não. Quando você se sente em pecado,
Deus já sabe que você vai se reconciliar com Ele. Por isso ele diz: coma e beba, porque esse sacrifício eu fiz por vocês. Deus nos conhece, Deus nos ama, e Ele oferta este momento para que você não só se reconcilie com Deus, mas também se reconcilie com o teu irmão. E não é para você, nesta hora, sair do seu banco e ter o teu irmão que está ali do seu lado e pedir: perdoa-me, irmão. Porque na hora que você fizer isso, as pessoas que vão estar na sua volta vão começar a cometer outros pecados. O que foi que eles fizeram? Então não é isso. É simplesmente você vai ter na sua memória que no momento certo, você vai pedir perdão a essa pessoa. Agora, quero dizer uma coisa muito importante que a gente não faz. Se o pecado foi em público, o perdão também é em público. Se o pecado for no particular, não vá pedir perdão no público. Certa vez, um pastor me procurou e disse: eu fiz uma coisa que eu não sei se está certo. A minha irmã veio ao gabinete e confessou um pecado que só ela e ele sabiam. E eu disse para eles: Deus só absolve vocês se vocês confessar diante de todas as pessoas. E ele levou aquelas pessoas até a igreja e eles tiveram que confessar para pedir perdão. E ele conversando comigo, eu falei: onde que o irmão baseou esta disciplina? É que tudo vai ficar às claras. Meu irmão, você trouxe às claras algo que Deus já havia perdoado. E agora eles vão passar pelo julgamento da igreja durante muito tempo. E isto não é uma decisão sua, é uma decisão deles. Não é algo que você força como pastor. E mais à frente, ele veio entender o quanto ele estava errado em ter feito isso com aqueles jovens. E ele depois vai publicamente e diz isto à igreja, que foi um erro cometido, e pede perdão àqueles jovens. Meus irmãos, nós temos que ter em mente que Deus trabalha conosco sobre como fazer cada uma das coisas e de que maneira fazer cada uma das coisas. A gente não tem que ficar inventando e nem criando a roda. A roda já está criada e o ensinamento já é claro. Então é muito importante nós termos isto em mente. E a última maneira de celebrar a ceia é por meio de graça, que são as igrejas pentecostais. Elas acreditam doutrinariamente que quando você celebra a ceia, você está recebendo uma bênção especial. Por isso que as pessoas que não podem ir à igreja, a igreja leva ceia até as pessoas. E aí você fala: por que a nossa igreja não faz também isso? Tem tantas pessoas de idade que não podem celebrar mais a ceia como a igreja. É que a ceia não é um ato individual, é um ato coletivo. Se a igreja toda estiver na casa da pessoa, e lá for ter um culto lá, e lá resolver celebrar a ceia, não tem problema nenhum. No período da pandemia, isso caiu por terra, porque a grande maioria das igrejas pediu que os membros preparassem a sua ceia, mas continuou sendo um ato coletivo. Porque o pastor dizia lá da, gravação: pegue agora o seu cálice.
e bebei dele todos, e todo mundo bebia. É lógico que não se via as pessoas fazendo, porque nós não temos uma plataforma tão ampla que todo mundo se vê. Mas era isso que acontecia, porque também é uma instrução da palavra de Deus que nós vamos ver lá à frente, que devemos esperar uns pelos outros. E que a ceia não pode ser celebrada como era no passado, que cada um levava a sua ceia na igreja e uns comiam e outros passavam fome. A celebração da ceia é um ato para relembrarmos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, nós vimos aqui a transubstanciação, consubstanciação, memorial e por meio de graça. Agora, as igrejas batistas, e eu sei que nessa situação, quando eu falar as igrejas batistas, eu vou citar a maneira de servir e meu filho vai falar, tem mais uma. Tá? Porque na nova eclesiologia, então eles introduziram uma, mas eu vou falar as três boas. E aí ele cita a quarta não tão boa. Né? Mas as três boas são, e isso é só na Igreja Batista. Na Igreja Batista existem igrejas batistas que servem a ceia de uma forma ultra restrita. Não é doutrina, é forma de servir. Significa que só vai participar desta ceia os membros daquela igreja. E isso já aconteceu comigo. Eu fui convidado para pregar, eu trouxe a mensagem na igreja e logo depois eles tiveram a celebração da ceia. Pastor, não fica ofendido, mas é só a igreja que vai participar. Eu falei, queridos, vocês praticam o que vocês quiserem praticar. Só que quando me convidaram a segunda vez, eu perguntei, vai ter ceia nesse culto? Porque se vai ter, eu não vou pregar para vocês, não. Para mim não faz sentido eu trazer a palavra e depois não posso participar da comunhão. Né? Não, nós inclusive mudamos, não é mais no culto público. É um culto privado que só a igreja vai e nós celebramos a ceia do Senhor. Eu falei, então tá bom, pelo menos vocês pararam de constranger os convidados. Né? Então, se é um culto que não se convida ninguém, a igreja está celebrando, inclusive com as portas fechadas, não tem nenhum problema ser ultra restrita. A restrita a maioria da denominação batista usa esta. E esta restrita é para todos os membros que fazem parte de uma igreja batista, que crê na mesma fé e na mesma ordem. Aí você fala, mas, pastor, eu estava lá na igreja e meu convidado era da Assembleia de Deus e ele participou da ceia. Os diáconos são orientados, se a pessoa estender a mão, o diácono vai deixar ele servir. Ele não vai dizer qual é a sua denominação, não vai ter essa pergunta na hora da celebração da ceia. Mas o pastor, algumas vezes, orienta que se a igreja pratica a celebração da ceia restrita, ele deve falar, agora vamos participar de um cerimonial que é restrito e é para os membros desta igreja ou de outra igreja da mesma fé e da mesma ordem. E aí, então, as pessoas vão estar celebrando. E a outra, última, que no meu tempo era essa, agora tem uma outra ainda, que aí o pastor Cristiano pode explicar, que é a livre. A livre são todos os salvos por Jesus Cristo de qualquer denominação. Então, se você é salvo por Jesus Cristo, você está na igreja, você pode estar participando da celebração da ceia do Senhor. A quarta forma, que ela é um pouco mais recente, é a ultra livre. Então, você tem a ultra restrita e tem a ultra livre, que é qualquer um pode participar, independente se confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador ou não. Você pode ser até mesmo um ateu, um agnóstico, um membro de uma religião afro,
ou de alguma religião asiática, se você desejar participar da ceia, você pode. Então, esse é o procedimento chamado ultra livre. Como eu disse, isso é coisa nova, é praticado por algumas igrejas batistas que eu conheço. Não sei como eles fazem com a outra parte do texto, que diz... Vai cair a reunião, pastor Cristiano? Ele falou o horário findou. Então, nós temos que ter em mente que, nesse exato momento que nós estamos trabalhando na nossa vida, estamos dizendo de que a celebração é um ato que primeiro você se acerta com Deus. E como que a pessoa, sendo um ateu, ou não crendo em Deus, dessa forma, não crendo em Cristo, vai se acertar com quem? Só falta ele dizer, eu sou ateu graças a Deus. Aí eu falei, aí é você não entender nada sobre ser ateu, né? Porque ateu é descrer, e agora você está dizendo que é ateu graças a Deus. Mas vamos ver, então, o próprio desejo de Jesus em instituir a ceia do Senhor. Isso está em Lucas, no capítulo 22, versículos de 15 a 20. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo: não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Veja, a celebração da Páscoa era a celebração da libertação do povo de Israel quando ele é liberto do Egito. E Jesus começa a celebrar a Páscoa, que era com pães ázimos, o cordeiro e ervas amargas. Era assim que era celebrado a Páscoa. E agora Jesus introduz dois novos elementos, que é o pão e o vinho, para celebrar a nova aliança. Aquilo que iria ser celebrado a partir desta celebração em todas as igrejas cristãs, para fazer isto em memória daquilo que Jesus fez. Paulo vai ensinar isso de uma forma mais explícita, e isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23 e indo até o versículo 29. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação.
Eu disse logo no início que todo mundo que fizer o exame vai se encontrar em pecado. E se ele se encontrar em pecado, nesse instante ele vai então confessar esse pecado e suplicar o perdão de Deus. Certa vez, eu estava celebrando a ceia no início do ministério e veio à mente vários pecados da minha juventude. E eu disse, Senhor, eu preciso acertar isto. E depois que terminou a celebração da ceia, numa conversa com o Senhor, eu disse, a primeira oportunidade que o Senhor me der, eu vou acertar este pecado. Naquele momento, Deus me absolveu do pecado. 20 anos depois, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a essa igreja. E eu disse, antes de começar a pregar, eu preciso pedir perdão aos irmãos. A minha adolescência aqui foi algo muito terrível. Eu não só estava na fase da aborrecência, mas também na fase da revolta. E quero pedir perdão aos irmãos. Eu dou graças a Deus porque os irmãos estão vivos. Ninguém morreu. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que puderam me entender, que puderam orar e sustentar a minha vida como filho de pastor, e hoje eu sou pastor. E no final do culto, então, aqueles irmãos me abraçaram, e aí houve uma reconciliação de uma promessa feita a Deus 20 anos antes de chegar nesse momento. E eu quero dizer aos irmãos que a vida com Deus é assim. Ele traz à memória os nossos pecados e ele permite que nós possamos acertar a nossa vida diante de Deus. Mas ele diz de uma maneira muito clara: examine e coma. Não perca essa oportunidade de firmar um pacto com Deus. Não perca a oportunidade de se reconciliar com Deus e reconciliar com seu irmão. A ceia é para restaurar a comunhão da igreja do corpo de Cristo. E é muito importante que você esteja vivendo desta maneira. Não vá para este ato, porque o preço que Jesus pagou, que nós estamos trazendo à nossa memória, foi alto demais. E demonstrou o quanto Deus me ama e o quanto Deus te ama. Por isso, querido irmão, ao celebrar, a ceia, dê o verdadeiro significado dela para a sua vida. E o nome de Deus será engrandecido. Mas também Paulo vai orientar o que é que estava acontecendo no início da igreja cristã. Cada um levava a sua ceia. E aqueles que tinham condição levavam várias coisas, vários itens que nem faziam parte da ceia, mas era um banquete. E ele e algumas pessoas comiam desse banquete. Mas aqueles que não tinham a amizade com eles não comiam ou até passavam fome. E Paulo vai dizer, não foi estabelecido a ceia para que houvesse dissensão, partidos dentro da igreja. A celebração da ceia foi instituída para que houvesse comunhão com todo o corpo. E a partir disso, então, Paulo dá novas orientações. E no versículo 33 a 35, peraí, deixa eu ver. No 33 e 34, vai dar algumas instruções e Paulo vai dar outras instruções mais à frente. Diz assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, a celebração da ceia, ela é
toda ordenada por Deus. E eu espero que isto se torne algo muito especial em sua vida. Eu espero que tenha ficado claro para vocês sobre as ordenanças e que nós possamos não só praticar, mas possamos estar ensinando elas às outras pessoas. Muito bem, queridos. Uma bênção ter todos aqui conosco, ao vivo, nesta noite de quarta-feira. E você que nos acompanha no domingo ou outro dia da semana, também foi muito bom ter você aqui. Ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Coloca aqui embaixo nos comentários do YouTube. Se for alguma dúvida, a gente pode responder na próxima aula. Quero reforçar para você nos seguir nas nossas redes sociais. Por quê? Semana que vem a gente tem a nossa abertura da campanha de missões nacionais. Então, no dia 10/9, e a gente convida você para estar conosco a partir das 9h30 da manhã, porque a gente vai ter um café coletivo ali, com todo mundo, aí um tempo de prática de ceia, por exemplo, né, de acordo ali com 1 Coríntios, mas também nós vamos receber o nosso coral da Cristolândia, a nossa missão aqui da Cracolândia, no centro de São Paulo, junto com o pastor Leonardo. A gente convida você a fazer parte. Tem várias outras programações que você pode acompanhar nas redes sociais. Então, segue a gente lá no Insta, no Face e também se inscreva aqui no YouTube, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado pelos ensinamentos, pastor Solovi. Foram bem esclarecedores. Obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe. Muito bom ter Deus vocês aí. abençoe. Deus abençoe você também.